Olá pessoal, que bom estarmos mais uma vez aqui juntos para falar um pouco da doutrina espírita, do Evangelho. O meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, São Paulo. Nós funcionamos de forma presencial às terças-feiras e sábados. Nós temos uma palestra pública às 8 horas da noite, em seguida o passe. Temos também o atendimento fraterno, que você pode ter a oportunidade de conversar de forma reservada com alguém preparado para isso, e é também nas terças e no sábado, um pouco antes da palestra, chegue um pouco antes, sempre vai ter alguém lá para conversar contigo. Temos também o trabalho de evangelização infantil, que é toda terça-feira. Então, enquanto o papai e mamãe estão lá assistindo a palestra, recebendo o passe, a criança está lá em cima estudando o Evangelho. Olha que legal. Temos os cursos presenciais também, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Você pode começar o curso a qualquer momento, agora mesmo. Começou o ano que vem, retoma de onde ele inicia normalmente, mas não há problema de você começar em qualquer momento o curso. É muito bacana, é muito interessante. E um outro trabalho importantíssimo que nós fazemos, para que a gente possa dar uma assistência a 30 famílias da comunidade, nós montamos todos os meses cestas básicas. Então, precisamos de doações. Então a gente vem pedir aqui para vocês, humildemente, por favor, nos ajude. A gente pede, por exemplo, aqueles que possam ser doadores voluntários fixos, por exemplo. Não, eu posso doar todo mês um saco de 5 quilos de arroz. Ótimo, vocês não sabem o quanto isso ajuda e facilita a programação e a montagem, porque todo mês é uma correria, vocês imaginam, É tudo fruto de doação. Muito bem, feitas as comunicações, vamos então, antes de começar, bater um papo com Deus rapidamente, Vamos fazer uma oração, vamos desde já agradecendo ao Pai querido, por podermos estar mais uma vez aqui, mesmo que distantes fisicamente, mas graças a essa tecnologia, podemos estar com os nossos corações cada vez mais próximos, com as nossas mentes cada vez mais sintonizadas e principalmente estudando, aprendendo e divulgando a sua palavra e o Evangelho de Jesus. E assim, Pai amado, pedimos permissão para dar início a esse encontro de hoje. Que assim seja, graças a Ti, graças a Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto que muito nos interessa, Nós vamos falar da infelicidade ou da felicidade, vai depender do ponto que você vai estar observando isso. Nós vamos falar do que nos faz infelizes ou felizes, Quais os motivos dessas nossas infelicidades, Quais são as nossas dores? Nós vamos falar de tudo isso aqui hoje. E o que nós vamos falar hoje se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurado os aflitos. Bem-aventurado significa ser feliz. Bem-aventurança é felicidade. Esse título já até nos parece estranho, porque, poxa, será que
para que eu seja feliz eu tenho que sofrer. Mas nós vamos tratar disso hoje de forma bem bacana, né? E quando a gente fala dessa bem-aventurança, né, nós estamos falando, vamos lembrar até, né, o que são as bem-aventuranças? Aquele discurso que Jesus fez na montanha, aquele sermão na montanha, em que Jesus está diante de um povo muito sofrido, um povo muito triste, quase sem propósito de vida. Aí Jesus sobe lá e apresenta, né, algumas ideias centrais, que a gente chama de bem-aventuranças, né? E ele menciona até alguns comportamentos que podem nos levar a ser felizes, apesar de situações difíceis, né? E quando a gente fala de bem-aventurança, né, me ocorre o seguinte: hoje se fala muito em direitos humanos, não é? O mundo inteiro na busca disso. Os políticos, as ONGs, as várias organizações mundiais, né, nessa luta, nessa busca dos direitos humanos. E, se a gente parar bem para pensar, esse sermão da montanha de Jesus, a gente pode dizer que foi o primeiro discurso público no qual cita os direitos humanos. O primeiro tratado de direitos humanos, a gente pode dizer que foi esse sermão da montanha. Por quê? Porque Jesus, naquele dia, diante daqueles infelizes, ele estava dizendo o seguinte: que todos têm o direito de ser felizes. Todos têm o direito de ser bem-aventurados. Todos. Mesmo os aflitos, que nós vamos falar hoje, né? Mesmo os que têm sede e fome de justiça, independe da situação que você esteja, todo mundo tem direito a ser feliz. É um raciocínio interessante isso, não é? As bem-aventuranças. E como eu disse, esse tema está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí que eu quero abordar uma coisa com vocês, que é o seguinte: o capítulo seguinte, que é o 6º, fala sobre o Cristo, o Consolador, né? A gente se lembra que Cristo, quando esteve aqui, há mais de 2000 anos atrás, ele fez uma promessa de que um outro Consolador viria, e iria falar em nome dele e em nome do Pai. E hoje nós temos a convicção e a certeza absoluta que esse grande Consolador é a doutrina espírita, ou a grande Consoladora, né? Foi esse trabalho de codificação de Kardec. Não é Kardec que é o Consolador, a doutrina espírita que é a Consoladora, né? Porque até nesse capítulo fala Consoladora porque já nos responde 3 perguntas básicas, né? De onde que nós viemos, qual o objetivo de estarmos aqui e para onde nós vamos retornar, né? Essa a Consoladora que nós temos, a doutrina. E é interessante, né, que já que era uma promessa de Jesus, e o codificador, né, o Kardec com a espiritualidade veio fazer todo esse trabalho, primeiro que essa figura do Consolador não apareceu no primeiro livro, que é o livro dos Espíritos, né? Não apareceu no livro dos Médiuns, ele aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. E não é no primeiro capítulo, né? Isso é uma coisa que me intrigou bastante. E aí me fez estudar, pesquisar um pouco mais e entender a estrutura dos capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né?
E aí eu cheguei à conclusão de que é uma estrutura pedagógica. Ela vem nos ensinando, vem nos preparando para entender a figura do Consolador. Olha que interessante. A gente tem o primeiro capítulo que fala assim, né, mais ou menos, eu não vim para destruir as leis. Aí depois vem falar que o meu reino não é deste mundo. Aí fala que há muitas moradas na casa de meu pai. E o quarto capítulo nos fala que para atingir o reino dos céus há de nascer de novo. Aí vem o quinto capítulo, bem-aventurado os aflitos. Aí o sexto, o Cristo, o Consolador. Então veja só, vem nos preparando para que a gente entenda essa figura do Consolador, que é a doutrina espírita, né? Mas olha que interessante, quando falamos do Sermão da Montanha, Jesus proferiu outras bem-aventuranças, né? Outras bem-aventuranças. E olha que interessante, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, não tem uma sequência de todas as bem-aventuranças. Ele destaca uma, que é a que nós estamos estudando hoje, bem-aventurados os aflitos, fala do Consolador, depois volta nas bem-aventuranças. Então, gente, a gente percebe que é um processo de preparo. Então, veja o quanto que é importante esta bem-aventurança. É um dos capítulos mais importantes, com mais conteúdo, né, que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dada essa importância, a gente precisa debruçar, gastar um pouco de neurônios, né, e pensar um pouco sobre isso. Né? E quando a gente fala, né, de felicidade ou infelicidade, a gente tem que tratar disso, né? Até porque vivemos num planeta, né, onde temos que passar muitas provas e expiações, não tem jeito. Né? Podemos melhorar esse planeta, está em vias de, né, mas ainda temos que passar por muitas coisas, ainda, por vezes, temos infelicidades na vida. Né? Não é um planeta onde predomina a felicidade. Não é. Então, a gente pega hoje, tem até dados estatísticos, né, de como anda essas infelicidades no nosso planeta. Quer ver uma coisa que nos preocupa? É o suicídio, né, que até nesse capítulo ele trata, né, o suicídio. A gente observa atualmente que o suicídio ele está cada vez mais aumentando e diminuindo as faixas etárias. Cada vez mais pessoas mais jovens, adolescentes, né, cada vez mais idosos, né, estão cometendo suicídio. Olha que coisa para a gente pensar, né? Mesmo em faixas de idade distantes, estão cometendo suicídios por causas comuns, né? Pela perda de razão de existência, de motivação para se viver, né? Por vários problemas, por vários distúrbios, desequilíbrios, depressão, síndrome do pânico. Mas nem tudo está perdido. Né? Que ótimo, graças a Deus. Né? Por quê? Vamos dizer assim, nesse mar de lama de infelicidades, que a gente acabou de falar, vem a doutrina consoladora nos fazer um alerta. Ela vem e nos fala, acorda, acorde, porque você tem que entender algumas coisas que passam com você ao longo da vida. Né? A gente tem que entender. E quando a gente fala de entender,
Primeiro a gente tem que entender a questão das dores que passamos, né? E aí, de início, a gente tem que distinguir. Tem dois blocos de dores nas nossas vidas, né? Tem aquelas dores que são desnecessárias. Repito, dores desnecessárias. São aquelas dores oriundas da nossa imprudência, da nossa arrogância. São dores da nossa intolerância, da nossa teimosia. Essas dores a gente podia muito bem passar sem que tivéssemos. Mas, né? E até essas dores, ela acaba, de certa forma, nos ajudando, né? Porque chega uma hora que a gente cansa de tanto errar os caminhos da vida. A gente cansa, enjoa de tanto bater a cabeça e começa até a rever a postura, né, de como eu estou agindo com esse meu livre-arbítrio, com esse poder de decisão que eu tenho. Porque por vezes estão nos orientando aqui, né, qual o melhor caminho para a gente seguir. Temos aqui como se fosse um GPS do plano espiritual que vai nos intuindo. Mas a gente, por teimosia, fala, não, eu quero pegar esse caminho mais ruim, esse caminho mais tortuoso, eu quero sofrer. Parece que a gente fala assim, né? Eu quero sentir essa dor. São as dores desnecessárias. Mas, o que é importante hoje, principalmente, a gente discutir, o outro bloco de dores, são aquelas dores mais profundas. São aquelas dores que não são oriundas da nossa prepotência, da nossa arrogância, da nossa teimosia. Não são dores provocadas por ações nossas aqui ou no passado. São aquelas dores que a divindade nos apresenta ao longo da vida para que a gente possa mudar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. Essas dores nós podemos chamar de dores pedagógicas. São aquelas dores que nos ensinam, E quando eu disse lá atrás que a doutrina consoladora vem nos acordar, né? Quando a gente trata dessas dores profundas, né? Ela vem nos dar uma grande mensagem. A mensagem de que somos eternos, somos espíritos eternos. Porque muitas dessas dores profundas, né, e que o tempo e a intensidade também depende de nós, basicamente elas estão num falso raciocínio nosso de que a vida termina no túmulo. De que a gente continua a pensar de que a nossa vida simplesmente está baseada num conjunto de células que o corpo humano tem, e que são muitas. Eu aprendi recentemente, numa pesquisa que fiz, que nós temos 37 trilhões de células nesse corpo, aproximadamente, e que um dia elas vão morrer. Mas se a gente achar que tudo isso acaba quando essas células morrerem, que sentido faz a vida? Qual seria o propósito da vida se tudo isso acabasse lá no túmulo? Porque a gente sabe que a dor é forte. Quando a gente passa por um revés, a morte de um ente querido, de um filho. Até nós espíritas, também sentimos essa dor. Mas nos traz o consolo
desse aprendizado, dessa mensagem da doutrina espírita, de que os nossos espíritos são eternos. Olha que legal isso. É eterno. Mas note bem, quando eu falo para vocês, né, que a doutrina consoladora, né, ela vem nos dizer que o espírito é eterno, isso tira a dor? Vamos ser sinceros com a gente. Estou dizendo aqui para vocês que bacana, somos eternos, um dia vamos nos reencontrar com esses entes queridos. Tira a dor ali na hora. Tira a dor? Não tira, não tira. A doutrina consoladora, em nenhum momento ela se dispõe a tirar a nossa dor. Em nenhum momento ela está dizendo que a dor é uma coisa ruim. Pode ser difícil de passar. Mas ela nos diz que a dor é, repito, pedagógica. É um aprendizado. Por isso que é consoladora. Porque a gente tem que entender. Consoladora não é aquela que tira a dor. Não. Sabe o que é? Consoladora é aquela que tira o desespero. O desespero. Porque diante das situações adversas da nossa vida, né, de perdas e danos que tenhamos na vida, essa falta de perspectiva de uma vida futura nos leva ao desespero. Se a gente continuar pensando que a nossa vida é uma corrida que começa lá no berço e a linha de chegada é lá no túmulo, quando estivermos ali diante daquele túmulo, o desespero vem. Ou em qualquer situação desconfortável da nossa vida, mas principalmente essa, vem o desespero. E esse desespero, meus irmãos e minhas irmãs, é a grande causa dos grandes conflitos do mundo, de guerras, conflitos políticos, conflitos religiosos, conflitos familiares, desarranjos familiares. De repente a família está tudo bem, aí morre alguém da família, desestrutura toda aquela família, porque a gente não tem aquele entendimento, né, da vida futura, e aí bate o grande desespero. Grande desespero. Então, a doutrina vem nos ensinar o seguinte, que nós somos espíritos eternos, mas com experiências físicas temporárias. Vou repetir. A grande mensagem da doutrina consoladora, que nós somos eternos, mas com experiências físicas deste corpo que são temporárias, são transitórias. Aqui nessa vida, a nossa vida não é ponto de chegada nem ponto de partida, é uma travessia, é uma viagem. Como diz aquela letra da música do Milton Nascimento, né? Eu sempre lembro dela nessa hora. O mesmo trem de chegada é o mesmo trem de partida. Nessa nossa vida, muitos amados virão antes, outros irão antes. Muitos amados irão desembarcar nesse trem e outros irão embarcar nesse mesmo trem, nessa mesma estação. E muitas vezes quem está aqui na estação e vê o outro partir sofre. E quem está indo também. Mas é só uma travessia. Percebem? Né? E isso, esse entendimento, repito, é o que nos traz o consolo dessa dor de aprendizado, né? E que não nos leva ao desespero. E quando eu falo de dores, eu
eu gosto de citar alguns exemplos, e tem sempre um que eu cito, né? Talvez você já até tenha escutado em outras palestras, é daquele da mãe que tem a sua filha pré-adolescente, e que a mãe acha que a criança é pequena, é baixinha, e de repente a criança começa a sentir dores no joelho, né? Mamãe, me doem muito os joelhos. E a mãe, como mãe, né, leva a criança ao médico, faz uma série de exames. Aí vem o médico, de forma muito tranquila, dá o diagnóstico e fala: mamãe, a sua menina está muito bem de saúde. A dor que ela tem é a dor do crescimento. Olha que coisa. A nossa estrutura física também sente dores ao crescer. Assim é a nossa alma. Assim também é o nosso espírito. A gente vai ter que passar por várias dores para que a gente possa evoluir. Agora tem um outro exemplo, esse aqui, e o que é bom a gente tem que compartilhar, né? Eu aprendi com o Haroldo Dutra, um grande palestrante espírita, né? Espetacular. A história da lagosta. Lagosta. Acho que todos vocês conhecem uma lagosta, né? Apesar de ser um prato caro, né, no mínimo vocês já viram, né, por foto, na internet, na televisão, né? A lagosta. A lagosta, ela tem uma vida muito, muito interessante. Ela, quando é pequena, a lagostinha, a estrutura dela é muito frágil, é meio gelatinosa. Aí o que acontece? Ela cria uma casca em volta dela para se proteger. Ela cria aquela casca, né? E olha, quem não comeu uma lagosta ainda, não tente morder essa casca. Ela é muito dura, ela é muito rígida. O prejuízo vai ser dobrado. Além do prato que é caro, a restauração dos dentes, né? Mas é uma casca muito dura. Legal. E aí a lagostinha sai com a sua vida como se tivesse tudo resolvido, não tem mais problema, e ela segue a vida dela. Só que o que acontece com a lagostinha? Ela cresce. Ela cresce. Cresce até o ponto que ela se sente apertada naquela casca. Ela fica sufocada naquela casca. A gente pode até imaginar que ela sinta dores, mas ela está sufocada ali e ela não aguenta mais aquilo. Aí o que ela faz? Ela vai e entra num buraco no fundo do mar, se livra daquela casca e constrói outra casca. Outra casca. Feito isso, ela sai de novo pela vida. Ela fala: não, agora resolvi meus problemas. Acabou. Na visão da lagosta, está tudo bem. Ela até pode ter sentido como se fosse uma perda da outra casca, né, que ela teve que se desfazer, mas agora está resolvido. E ela segue a vida como uma lagosta já, né, fase adulta. Mas o que acontece com a lagosta? Ela cresce de novo. Ela continua crescendo. E ela vai ter que se desfazer dessa casca novamente. Mesmo se ela se sentir que está perdendo algo que ela apreciava, é dela, da estrutura dela. Mas aquilo está sufocando e ela precisa crescer. E ela vai de novo se desfazer daquela casca e fazer uma nova casca dela. Legal, né? A história da lagosta. E nós somos assim. A nossa vida é como a da lagosta. Nós também temos as nossas cascas, né? Temos várias cascas na vida, né? E como a lagosta, às vezes a gente acha que está tudo bem, né? Tudo bem. Está tudo sob controle, emprego, família, né?
Aí acontece um revés na vida, em que a gente tem que se desfazer de algo para se reconstruir, para crescer novamente. São as cascas. São as cascas. Às vezes, essa nossa casca que temos que se desfazer é a casca da perda de um emprego, é a casca de um problema financeiro, é a casca de um desarranjo, de uma estrutura amorosa, de uma separação. Essa casca, às vezes, é a perda de um ente querido. Porque nós precisamos crescer também. E a gente sente essa dor. A dor, porque a gente está sufocado. E a gente tem que abrir mão de algumas coisas, dessas nossas cascas da vida, para que a gente possa continuar crescendo. E aqui eu tenho mais um exemplo para dar para vocês. Essa é uma vivência minha. Né? Eu já estou aposentado há 11 anos. Né? Eu trabalhei na minha vida 40 anos registrado e tal. Né? Desses 40, os 5 primeiros anos, comecei muito jovem, com 13 anos. Naquela época era permitido o trabalho infantil, com autorização, né, dos pais, registrado em carteira com 13 anos. Então eu comecei os primeiros 5 anos, os 3 primeiros ou 4, eu fui office boy. Né? Depois passei para auxiliar de escritório, e em seguida eu prestei concurso e ingressei numa grande empresa. Me formei em administração de empresas e cheguei a ser um administrador dessa empresa. Me aposentei como administrador sênior dessa empresa. E eu me lembro quando eu estava para me aposentar, muitos colegas diziam assim, olha, você não vai aguentar ficar longe daqui. Você não vai conseguir viver sem esse seu cargo, sem essa sua função. Porque a gente reclama às vezes do emprego, do trabalho, né? Mas muitos quando saem acabam sentindo falta, natural, aquilo fez parte da sua vida. Né? E o pessoal me dizia isso. Mas eu vim me preparando para isso, sabe? Vim me preparando, né? E me aposentei. Então o que eu quero dizer para vocês agora, e pegando o exemplo da lagosta? Né? Eu tive essas cascas na minha vida, no caso profissional, né? A casca do office boy, tive que me desfazer dela para ser um auxiliar de escritório, tive que me desfazer dela para ser um administrador e depois um administrador sênior. Eu fui crescendo, né? Do ponto de vista profissional e também moral, porque quando a gente faz o trabalho dentro da ética, né? Você também tem uma evolução moral nisso. Então, o que acontece? Né? Como a lagostinha, eu não nasci administrador. Imagine que loucura seria, né? Minha mãe acaba de ter o parto e eu já saio bebê, pego o celular e começo a fazer organização em métodos, planejamento, gestão. Eu não nasci administrador sênior. Eu não nasci. E nem vou morrer administrador. Até porque eu já me desfiz dessa casca. Né? Já me desfiz dessa casca. Né? E com isso eu cresci. Com isso eu evoluí. Quando a gente fala de aposentadoria, eu brinco dizendo assim, você pode até não acreditar em reencarnação, mas uma coisa eu lhe garanto, existe vida após a aposentadoria. Existe. Minha vida hoje é repleta. Eu estou aqui hoje batendo esse papo com vocês, né? Melhor do que quando eu trabalhava, porque eu tenho essa disponibilidade e de estar crescendo junto com vocês. E eu tive que me despojar de algumas cascas ao longo da vida, porque chega uma hora que elas se incomodam, elas doem, é a dor do crescimento, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu já vou encerrando aqui o nosso bate-papo.
né? E dizendo uma coisa para vocês. Olha, presta bem atenção. Vai ter um dia, vai chegar um dia, que o seu espírito, ou o meu, mas o seu espírito vai se sentir apertado, sufocado, vai ficar dolorido e vai querer crescer. E você, tanto eu, vai ter que libertar desta casca que ele se encontra nesse momento. Então, gente, bem-aventurado os aflitos. Um beijo no coração de vocês. E vamos então agora encerrando o nosso encontro, também com uma prece, né? Hoje temos, ó Pai querido, que mais uma vez agradecer por essa reflexão, por essa escolha desse tema, né? Por estarmos intuindo a refletir sobre isso, e pedimos, ó Pai, que cada vez mais a gente pode ser bem-aventurados, né? Mesmo que tenhamos os revés da vida, e que tudo isso seja realmente o aprendizado, as dores do ensinamento nas nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e obrigado à espiritualidade amiga. Amém. Tchau, gente. Até o nosso próximo encontro.